Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para tentar ajudar o criador iniciante. Vou tentar nesse vídeo aglutinar algumas dúvidas que tenho recebido de vários criadores que estão começando no hobby e ainda possuem algumas inseguranças, como conduzir da melhor forma seu plantel, tá? Não vou tentar aprofundar em cada tema, porque não tem como. Se eu for discorrer de forma detalhada sobre cada tema aqui, dá para fazer uma tese e não é essa a minha intenção. A minha intenção é tentar ser objetivo ao máximo, de forma clara e de fácil compreensão, para que seja fácil para quem está começando no hobby saber qual o melhor caminho a trilhar dentro do seu plantel, ok? Então, sem rodeios, vamos para o primeiro ponto. A primeira dúvida que eu recebo direto Luiz Américo, eu posso acasalar pai com filho? Ou seja, nós vamos tratar aqui da consanguinidade. Quais são os 3 tipos de acasalamento que existe? Existe o outcross, o line breeding e o inbreeding. O que significa cada um desses tipos de acasalamento? O outcross é quando você acasala indivíduos que não têm parentesco nenhum, tá? Entre eles. Tanto o macho quanto a fêmea podem ser frutos de acasalamentos consanguíneos, mas eles, ambos, não têm parentesco entre si, ok? Isso é outcross. Você acasala 2 indivíduos que não têm parentesco um com o outro. Line breeding. O próprio nome já fala, line, é linha. O que é esse acasalamento em linha? Pode ser tanto na linha reta quanto na linha colateral. Acasalamento em linha reta. O que é o acasalamento consanguíneo em linha reta? Você vai acasalar alguns parentes entre si. Você vai acasalar o avô com a neta ou a avó com o neto. Isso é em linha reta, ok? Na linha colateral, você pode acasalar os primos, tio e sobrinho, ok? Esse é o acasalamento line breeding. Já tem uma consanguinidade mais próxima, ok? Agora vamos para o acasalamento muito próximo, que é o inbreeding. O inbreeding, você acasala pai com filho, meio-irmãos e irmãos inteiros. Quem for praticar este tipo de acasalamento entre pai com filho, meio-irmão e irmão inteiro, tem que tomar muito cuidado ao fazer esse tipo de procedimento. Tem que ser criadores mais experientes e que já tenham um propósito a fazer esse tipo de acasalamento, ok? Por quê? Quando você acasala pai com filho, irmãos inteiros e até meio-irmãos, você, primeiramente, quando a gente trabalha com periquito padrão de exposição, todo criador olha padrão, olha morfologia, ok? Então, o criador, para fechar o sangue desta forma, ele tem que primeiro saber enxergar um periquito. Tem criador que acha que enxerga, acha que o que ele está olhando tem qualidade, na verdade não tem. Eu já disse em outros vídeos, vou tornar a repetir, nem tudo que é belo é bom. Às vezes uma ave é bela para um criador, mas ela tem características que não são ideais para o desenvolvimento de um plantel, mas agrada o criador. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando você fecha pai e filha, por exemplo, neste acasalamento inbreeding, você fixa as qualidades que eles apresentam, mas você também vai fixar os defeitos. Então, às vezes, o criador olha para o macho que ele tem e acha ele lindo, maravilhoso. Tem uma coroa muito bonita, porque quase todo criador olha primeiro a coroa, tem uma coroa muito bonita. É um bicho grande e tem uma cor que atrai muito o criador. Vamos pegar uma cor aqui, violeta. Aí nasce uma fêmea idêntica ao pai. A filha tem uma coroa maravilhosa, é grande e é violeta também, assim como o pai. E essa é a paixão do criador. E ele quer participar de torneio, ele quer montar um plantel para poder participar e ganhar o seu troféu, ok? Aí ele pega e fecha a filha com o pai. O que ele vai fixar? Essa coroa
vai fixar o tamanho, mas ele não entende às vezes do que é um back skull, a largura da nuca. Ele não entende o que é uma largura de face. Ele não entende o que é uma profundidade de máscara, uma largura de máscara, as pintas de bola maior. Ele não sabe isso, não olha às vezes um direcionamento negativo, não olha a postura, às vezes os dois sentam com a barriga no puleiro, não tem uma inclinação correta. São vários requisitos que eu já mostrei no vídeo 2. E aí o que acontece? Vai fixar a característica que agrada aos olhos do criador, neste tipo de acasalamento, mas vai fixar também os defeitos. A ausência de largura de face, vai fixar também a ausência de back skull, e o criador depois vai ter que fazer um trabalho maior dentro dessa família para eliminar esses defeitos e chegar onde ele precisa. Então o criador que for fechar muito sangue, ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Esse acasalamento muito próximo, ele deve ser evitado por alguns criadores. Tem que saber fazer esse tipo de acasalamento, e se as aves apresentam características desejáveis para esse tipo de acasalamento, ok? Eu aconselho, para quem quer trabalhar com consanguinidade, usar uma consanguinidade mais longa, tá? Acasale avô com neto, primos, tio e sobrinho. Esse é um acasalamento que eu opto e eu aconselho a quem está começando na criação fazer esse tipo de acasalamento, que é o line breeding. Essa é a minha opinião. Logicamente, no nosso hobby, nós temos vários criadores, vão aparecer várias opiniões, cada criador tem uma experiência, e eu já tive experiências positivas e experiências negativas com esse tipo de acasalamento. Quando eu comecei a criar periquito, em 1984, eu ganhei 2 casais. Um casal era um macho cobalto e uma fêmea verde escuro. Esse casal não me deu problema. O outro casal que eu ganhei da minha mãe eram 2 ADs face dourada celeste. Eles eram idênticos, ou seja, eles eram irmãos. Mas eu não sabia, eu tinha 7 anos de idade. E eu coloquei eles para procriar. Tinha um ninho, tudo perfeito. Nasceram os filhotes, 3 filhotes. Os 3 filhotes nasceram com os pés para dentro. Eles pisavam assim. E eles viveram um tempo e depois morreram. Eu fiquei muito chateado, porque é criança, queria ter mais filhote. Coloquei os 2 para procriar novamente. Nasceram mais filhotes, todos com os pés para dentro, com defeito. E depois morreram, aí eu separei o casal. Porque meus pais conversaram comigo, eu também estava lendo um livro que eu já tinha, e eu vi que este acasalamento poderia ser entre irmãos e estava dando problema, mas eu não sabia nenhum nome, que era um inbreeding que eu estava fazendo aos 7 anos de idade. Então eu já comecei com uma experiência negativa com o inbreeding. Hoje, que eu já crio há muitos anos, já faz 36 anos que eu crio periquito, eu já realizei inbreeding novamente entre irmãos inteiros, sabendo do problema que eu tive em 1984, para fixar determinadas características que eu queria somar no meu plantel, mas eu já fiz com consciência. Mas eu fiquei com o pé atrás, com medo de nascer periquito com problema no bico, problema de empenação, problema nos pés, porque pode acontecer. Só que os meus depois não nasceram com problema, e eu fixei essa característica. Só que depois eu precisei até abrir o sangue para poder trabalhar dentro do plantel. Então, esse acasalamento entre irmãos inteiros, eu não aconselho. Eu já tive uma experiência negativa, eu não gosto de fazer, e para quem for fazer, tem que ter um motivo muito justificado para compensar, tá? Eu opto sempre para uma consanguinidade mais longa, avô com neto, primos e tio e sobrinho, que é o line breeding. Bom, para complementar o que eu acabei de dizer, tem uma regra que o criador iniciante às vezes terá que seguir, caso ele queira trabalhar mutação, trabalhar uma determinada cor. Muitos criadores que entram em contato comigo gostam muito dos albinos e dos lutinos, e às vezes o criador tem só uma fêmea lutina ou uma fêmea albina, certo? Como que faz para trabalhar isso? Às vezes o criador não tem condições de adquirir uma outra ave e quer trabalhar com o que ele tem em mãos.
Primeira coisa, o criador tem que estudar um pouco sobre herança ligada ao sexo. Eu vou falar aqui muito por alto, porque eu tento passar uma informação básica para o criador iniciante. Como eu já disse, se eu for aprofundar sobre cada tema aqui, dá para discorrer várias horas, tá? Então vamos basicamente ao que é uma herança ligada ao sexo. Quais são essas mutações, para poder explicar rapidamente o que é e complementar o que eu disse anteriormente. Vamos lá, herança ligada ao sexo. Quais são as mutações ligadas ao sexo? Quem transmite essas características é o macho. Quais são as mutações? Asa canela, opalinos, corpos claros. Eu insiro aqui os rendados e vou citar o porquê. Os hinos, que é tanto albino quanto lutino, e os ardósia. Por que eu disse que eu insiro os rendados aqui? Porque segue a mesma regra quando forem acasalados. Só que os rendados, há uma pequena possibilidade de chance, segundo alguns manuais, que quando você acasala um hino com um asa canela, você tem de 2 a 5% de chance de nascer um rendado. Mas eu vou inseri-lo aqui, porque quero passar de forma bem superficial e básica o que vem a ser esses tipos de acasalamento. Citado essas 6 mutações que são ligadas ao sexo, vamos para as principais dúvidas do criador iniciante. Tem uma fêmea albina, eles me ligam e falam, eu tenho uma fêmea branca do olho vermelho, uma albina. Quero tirar macho albino, o que eu faço? Você vai trabalhar com herança ligada ao sexo. Você vai pegar um macho do seu plantel, não importa a mutação, e vai acasalar com essa fêmea albina, ok? Suponhamos que você pegue um cinza, um celeste, um periquito normal, para ficar mais fácil a compreensão aqui, um verde claro, um periquito normal. Vamos pegar um periquito normal, verde claro, e uma fêmea albina, para citar isso de exemplo. Vamos supor que nasçam filhotes, machos e fêmeas. Os machos, e somente os machos, filhos deste acasalamento, vão portar hino em sua carga genética. Suponhamos que nasça um macho verde claro, assim como o pai, portador de hino, porque a mãe é albina. Quando ele tiver a idade reprodutiva, você acasale ele com a mãe. Aí é que eu vou complementar o que eu acabei de dizer anteriormente. Você vai realizar um inbreeding entre mãe e filho. Quando você pegar esse macho normal, verde claro, portador de hino e acasalar com uma fêmea albina, você já vai tirar machos e fêmeas hinos. Por que eu estou falando hino? Porque ele é série verde, ela é série azul. Se nascer amarelo, será lutino, série verde. E pode nascer albino, que é da série azul. Então eu cito hino. Se você fizer um acasalamento e nascer um periquito amarelo clarinho, que muitos chamam de cremino, o que é o cremino? É porque ele tem face amarela. Pode ser tanto face amarela ou face dourada. Quando isso acontece em um albino, ou às vezes em um cintilante duplo fator branco, ou às vezes em um claros de olhos pretos, que isso é matéria para outro vídeo, se for tratar de mutação, eles vão vir de uma única cor, que é o branco, mas como tem a face amarela, seja face amarela ou face dourada, eles veem um amarelo muito claro que vários criadores no dia a dia costumam chamar de cremino, tá? Mas na verdade é um face amarela albino, um face amarela cintilante duplo fator, tá? Ou um claro de olhos pretos, face amarela. É assim que funciona, ok? Então eu só queria complementar aqui que para o iniciante que às vezes queira trabalhar de alguma forma para ter um pouco mais de segurança e conseguir tirar o que ele deseja, ele precisa primeiro aprofundar os estudos em vários artigos, várias matérias que existem na mídia social e trabalhar com segurança, tá? Esse vídeo aqui é para tentar dar um norte. Evite trabalhar com irmãos inteiros, fazer o inbreeding. Isso eu já disse
há tempos atrás, aqui no início do vídeo, eu não aconselho esse tipo de acasalamento, tá? Quem for fazer tem que ter experiência e tem que ter um propósito, tem que enxergar e saber o porquê que deva fechar o sangue dessa forma. Isso eu não aconselho a fazer. Já o acasalamento entre pai e filha, eu faço, mas não é olhando mutação, eu olho morfologia. Eu tento fixar características que eu busco dentro do meu plantel. Se o criador iniciante não sabe ou ainda não consegue enxergar essas características, tem que tomar muito cuidado ao fazer esse tipo de acasalamento muito próximo, o inbreeding entre pai e filho e meio-irmão. Porque ao mesmo tempo que você fixa as qualidades, você vai fixar os defeitos, tá? Opte sempre pela consanguinidade mais longa, que é o line breeding, que é avô e neto na linha reta e na linha colateral os primos e tio e sobrinho. Espero que essa parte tenha ficado clara e tento ser objetivo ao máximo para tentar elucidar de forma bem simples como se proceder em acasalamentos e como conduzir o plantel da melhor forma possível para quem está começando e ainda não tem noção nenhuma de como proceder com os acasalamentos. Vamos para a próxima dúvida que recebo diariamente. Outra dúvida que eu recebo diariamente é: Luiz Américo, como que eu monto um quebra-cabeça? Ou seja, como que eu monto um puzzle? Você consegue montar isso somando qualidades e defeitos entre o casal. Eu sempre opto em 2, 3 ou 4 gaiolas, eu sempre tento colocar ali os melhores casais que eu tenho. O melhor macho com a melhor fêmea. Segunda gaiola, melhor macho com a melhor fêmea. Terceira gaiola, o melhor macho com a melhor fêmea. Por quê? Para o número de descendentes que forem nascendo serem melhores dentro do meu plantel. Logicamente, alguns casais você vai ter que somar qualidades e defeitos. Às vezes, você vai tirar filhotes com uma fêmea que ela não tem uma largura de face ideal. Você tem que colocar ela com um macho que já tem largura de face para corrigir esse defeito nas futuras gerações. A fêmea não tem uma coroa muito boa, você já vai colocar ela com um macho que já tem uma coroa melhor. Somando sempre qualidades e defeitos para as futuras gerações, para os descendentes, não apresentarem características indesejáveis, às vezes como essa fêmea apresenta. Um ou outro filhote vai apresentar as características da mãe de defeitos, mas outros podem apresentar as características do pai. Lembrando que mesmo um periquito que neste acasalamento de somatório de qualidade e defeito apresente uma característica morfológica até mesmo bem superior ao pai e muito superior à mãe, porque isso acontece de nascer uma ave fenomenal, lembre-se, ela carrega na sua carga genética os seus ancestrais, o que a mãe apresentava e o que o pai apresentava. E aí o criador, quando vai procriar com essa ave, não consegue tirar nenhum filhote parecido com esse indivíduo, seja ele macho ou fêmea. Acasala ele com vários indivíduos, vários parceiros e não consegue tirar nada como ele. Vamos dar um exemplo aqui. Tem criador que tem um macho fora de série, fantástico, é além de qualquer coisa que ele tem no plantel. E aí ele pega e começa a acasalar esse macho com várias fêmeas para tentar tirar algum filhote próximo a ele. E acasala com as melhores fêmeas do plantel e não tira nenhum filhote parecido com esse macho. Por quê? Porque quando você olha para trás, para você trabalhar isso no plantel, esse quebra-cabeças e tirar indivíduos cada vez melhores e próximo aos seus antepassados, você tem sempre que fechar famílias, trabalhar famílias e ter uma acuidade visual de selecionar características necessárias ao desenvolvimento do plantel. Às vezes, esse macho fantástico, que você olha para ele, é um macho que pode ser premiado em torneio, é filho de uma mãe com padrões medianos e um pai com padrões medianos. E ele vem muito superior ao pai e à mãe. O que ele vai passar para futuras gerações? O que ele carrega na carga genética? Esse padrão mediano, mesmo se emparelhado com uma fêmea de alto padrão. Não vai tirar filhotes como ele.
E isso acontece em vários plantéis. Então, nem sempre quando você vê um periquito excelente, o filho dele vai ser tão excelente como ele. Isso só vai ocorrer se você pegar esse filhote, que é oriundo de um pai com as mesmas características, a mãe com a mesma característica, e fechar numa parceira que seja tão boa quanto ele, mas também tenha uma boa genética, vindo de ancestrais que também já foram trabalhados geneticamente. Então, quando você fecha isso, aí você consegue tirar filhotes igual aos pais ou até um pouco melhores. Mas acasalamento aberto, autocross, que indivíduos que não têm parentesco nenhum e nasce um fora de série e você acasala já com a fêmea esperando vir outros filhotes assim como o pai, muitas das vezes, ou na maioria delas, você não consegue. Então tem que ir trabalhando, tem que ir montando, leva tempo. Se fosse fácil, todo mundo tinha ave boa no plantel. Todos os criatórios têm umas aves melhores que outras e todo mundo vai trabalhando. Numa gaiola tira filhotes melhores, na outra já não tira tão bons assim, mas é montando o quebra-cabeça, é montando a qualidade dos defeitos, esse somatório, que o plantel vai evoluindo degrau a degrau, ano a ano. O criador tem que estudar também, não pode deixar só a cargo da natureza essa evolução. O criador tem que ter um cuidado com a ave, observação, a parte visual, a acuidade visual do criador de observar e conhecer cada casal é fundamental para o desenvolvimento do plantel. E estudar, comprar manual de julgamento, estudar tudo que está ali, assistir alguns vídeos, visitar criadores mais experientes. Há uma série de fatores aí que influenciam no desenvolvimento e na formação de cada criador. Ok? Vamos para a próxima dúvida. Outra pergunta que recebo diariamente é: Luiz Américo, eu estou com dificuldade na reprodução dos periquitos. Periquito padrão de exposição, ele cria mal? Eu vou ser bem sincero, não cria mal. Periquito padrão de exposição cria bem. Só que existem fatores que levam essa ave a procriar de forma ideal. Um deles é saúde. Se você tiver uma ave saudável, ela vai procriar um dia, ela vai procriar. Então isso aí você tem que fornecer condições, alimentação ideal para ela procriar. O local que ela está, o criatório. O seu criatório é adequado? Vamos supor, tem gente que está com uma gaiola, às vezes tem muito barulho, está numa construção, não tem condições adequadas, a ave está assustada, às vezes à noite tem alguma borboletinha que assusta a ave à noite, alguma lagartixa, isso atrapalha. E durante o dia a ave fica estressada, assustada, não procria e o criador não sabe o que pode estar acontecendo. Então o criatório ele tem que estar em condições adequadas para a ave procriar. Periquito saudável e com um local adequado, ele vai procriar bem. Tem criador no mundo que cria com 70, 80 casais e tira 600 filhotes por ano. Como que o periquito padrão de exposição cria mal? Eu trabalho no meu plantel com hoje, pretendo aumentar, mas hoje eu trabalho com 35 gaiolas, 35. Nem todas as gaiolas eu tenho sucesso. Às vezes das 35 gaiolas eu consigo ter sucesso entre 25 e 30 gaiolas, algumas dão problemas. Isso é normal em qualquer plantel. Tem uma fêmea às vezes que não procria bem, a outra para de chocar, a outra não quer tratar de filhote. Esses problemas são normais, eles acontecem no criatório. Mas isso não quer dizer que o periquito crie mal. Não, de forma alguma. É normal uma gaiola dar um problema hoje. Às vezes daqui 3, 4 meses ela volte a criar normal e procrie naturalmente. Há machos que às vezes têm dificuldade de subir numa fêmea, tem fêmea que tem dificuldade de chocar, dificuldade para botar, mas isso não quer dizer que a ave crie mal. O periquito, de forma saudável, em condições de procriação, ele vai reproduzir bem. Pode ter certeza disso. Outra pergunta que é feita para mim diariamente: Luiz Américo, se eu acasalar 2 albinos, 2 lutinos, 2 arlequins recessivos, os filhotes vão vir menores? Muito criador
que às vezes trabalha até periquito australiano, ou trabalha com cor, ou está começando na criação de periquito padrão exposição e é muito focado em tamanho, pensa que se acasalar 2 periquitos recessivos, séries raras, eles vão diminuir o tamanho. Não. Às vezes pode acontecer de nascerem menores que os pais. Pode, lógico que pode. Da mesma forma que você pode acasalar 2 verdes claros e os filhotes vir bem inferior aos pais. Como eu já disse, tudo vai depender da herança genética que essas aves carregam. Você pode pegar 2 periquitos verde claros de bons criadores, de criatórios diferentes, e quando você soma os 2 verde claro, os filhotes vêm inferior aos pais, não só em tamanho, mas também em morfologia. Com arlequins recessivos, albinos, corpos claros, a regra é a mesma. Se você pegar bons lutinos, dos melhores criadores que tem no mundo, vão nascer periquitos bons, teoricamente. Se eles tiverem uma genética sedimentada em aves com boas características morfológicas, isso vai ser passado para a futura geração. Então, não existe essa regra, se eu acasalar arlequim recessivo com arlequim recessivo, os filhotes vão vir menores. Não, está vindo menor naquele caso específico, porque aquelas aves carregam na sua herança genética aquele defeito. Vem dos antepassados. Porque se você pegar arlequins recessivos de excelentes criadores, pegue um macho com excelentes características morfológicas e some com uma fêmea, também arlequim recessivo, de excelente característica morfológica e que vem de ancestrais, antepassados que também apresentem essas características, o que vai ser passado para futuras gerações? Essas características positivas de ótima coroa, ótima largura de face, tamanho, largura, postura, formato trapézio. Se ambos apresentem isso e os antepassados também apresentavam, isso vai ser passado para as futuras gerações. Ocorre que no Brasil, séries raras são trabalhadas por poucos criadores. Se todos os criadores estivessem trabalhando essas mutações que são arlequins recessivos, corpos claros, os hinos, os fulvos, desde a década de 80 até hoje, se todos nós estivéssemos trabalhando isso com afinco, buscando melhoramento genético, hoje nós teríamos aves nestas mutações muito melhores. Só que a grande maioria dos criadores desenvolvem com mais acuidade, dando mais atenção aos normais, aos opalinos, aos cintilantes. Então, é óbvio que essas mutações tendem a ser melhores. Se você quiser melhorar uma série rara que você tem no plantel, uma das formas do melhoramento é você pegar o melhor periquito que você tem, morfológico, e somar com aquela mutação. E depois você vai voltando, acasalando o melhor filho ou filha com o seu ancestral, seja ele pai ou mãe. Então você pega, por exemplo, um periquito normal, cinza, verde claro, e acasale com um lutino, com um arlequim recessivo ou com um corpo claro. Depois você pega o melhor filho ou filha e volte ele no pai ou na mãe. Você tende a ir melhorando as características morfológicas e trabalhando as famílias entre si. Mas isso é uma noção geral que eu estou dando aqui, é um básico, tá? Que deve ser detalhado em outros vídeos para que o criador aprofunde cada vez mais. A minha intenção aqui é dar uma noção geral, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque eu tenho muitas dúvidas para ser tirada aqui e eu pretendo tirar algumas de uma vez só, tá? Mas espero que eu esteja sendo claro o suficiente para tentar abrir um pouco a mente do criador iniciante, que tem muita insegurança, muitas dúvidas, para ele conduzir o plantel dele da melhor forma. Vamos para a próxima dúvida. Bom, uma outra dúvida que muito criador me pergunta, me liga ou me manda uma mensagem e diz assim: Luiz Américo, quando que eu sei que uma fêmea está pronta para procriar? Primeira coisa que eu já falei e vou falar novamente. Tenha acuidade visual. Preste atenção nos seus periquitos. Cada periquito tem um instinto, cada periquito tem um hábito diferente. Observe. Com o tempo de criação, você vai observar
e vai ter uma ideia melhor de como o seu periquito se apresenta, se ele está apto a procriar ou não. Tem fêmea que com 4 meses de idade já acasala com alguns machos na voadeira e já fica quase pronta para procriar. Com 4 meses, é muito jovem. Tem fêmea que é precoce demais. Tem fêmea que com 6 meses já está se aprontando para procriar e cria. Cria perfeitamente. Eu já tive casos, já procriei com fêmea com 6 meses de idade. Tem fêmea que com 8 meses, 10 meses, 1 ano, e tem fêmea que nem cria. Então existe de tudo. Depende de cada fêmea, ok? Lembrando que fêmea com características morfológicas muito desenvolvidas e que se pareçam com macho, elas tendem a ter uma dificuldade maior de procriação. Todas as fêmeas que eu já tive, que apresentaram características morfológicas muito boas e que se pareciam com machos, eu tive muita dificuldade de procriação. Algumas botavam e não chocavam direito. Eu tive que usar outras fêmeas para tirar filhotes dela, transferindo ovos. Outras botavam e não enchia ovo. Outras nem queriam chocar. Eu tive dificuldade já com várias fêmeas. Então, fêmea que tem características morfológicas bem avantajadas ou fêmeas muito grandes, elas não procriam, pelo menos a experiência que eu tive, da forma que outras fêmeas com características um pouco inferiores já procriaram. Dê preferência para fêmea com características de fêmeas e não para fêmeas com características de macho. Esse é um conselho que eu tenho para dar aqui das experiências que eu já tive, que não foram muito boas, com fêmeas muito avantajadas. Uma outra dúvida em que eu sou questionado quase todos os dias: Luiz Américo, quando eu devo separar o filhote dos pais? Bom, cada criador tem a sua forma de procriar. Eu vou falar o que eu faço, a forma que eu sempre fiz, e cada criador tem a sua forma. Se você conversar com um determinado criador, ele tem outro tipo. Isso deve ficar bem claro aqui. Eu tento passar a forma básica, tá? Um geral, para o criador ter um norte. Mas não precisa seguir isso. Às vezes, a forma de outro criador para você vai se adaptar melhor. Vamos lá. Quando os filhotes já estão maiores e andando dentro do ninho, chegando na porta para se alimentar, eu procuro observar, e é por isso que eu vivo falando, preste atenção nos seus casais. Observe o macho e observe a fêmea. Se o macho estiver tratando dos filhotes, porque tem macho que não trata, se o macho estiver tratando dos filhotes, retire a fêmea, solte ela numa voadeira de fêmea e deixe ela lá. Deixe só o macho com os filhotes, ele vai tratar dos filhotes. Por quê? Geralmente a fêmea ela pode ficar agressiva quando os filhotes estão maiores ou até mesmo cai do ninho. Ela pode sentir que o filhote que cai do ninho, ele passa a ser uma ameaça para os outros que estão dentro do ninho. Ela vai lá e bate nele. Geralmente quando um bate, o outro vem e bate também. Então, para evitar isso, faça uma observação. Observe. Se o seu macho trata dos filhotes, retire a fêmea e deixe só o macho. Ele vai terminar de cuidar dos filhotes sozinho. Se o seu macho não trata dos filhotes, ele só trata da fêmea, ele também é um perigo para os filhotes, porque ele pode bater nos filhotes com ciúme da fêmea. Aí, quando isso acontece no meu criatório, então é isso que eu estou te falando, é uma observação minha, é um hábito que eu tenho. Aí eu tiro o macho, neste caso, o macho não trata, ele trata só da fêmea. Aí eu tiro o macho e deixo a fêmea com os filhotes. Neste caso, o criador tem que ficar muito atento com essa fêmea. Por quê? Tem fêmea que quando os filhotes já estão saindo do ninho, ela continua tratando deles. Só que ela começa, às vezes, a formar casal com o macho da gaiola do lado. E ela começa a botar. Então, quando os filhotes estão maiores, o que eu faço? Já empenados e ainda estão no ninho, eu tiro eles do ninho, coloco eles no fundo da gaiola e tiro o ninho. Por quê? Para ela não aninhar novamente e tratar dos filhotes. Ok? E deixo ali. Depois que os filhotes já estão se alimentando e já pode ser separado dos pais, é que eu volto o ninho e o macho. Pronto. Vamos lá.
Quando que eu devo separar os filhotes dos pais, mesmo retirando um macho ou retirando uma fêmea? A regra base é tirar a fêmea e deixar o macho. Mas tem que ver se esse macho trata dos filhotes. Se tratar, beleza, é essa a regra. Se não, tem que deixar a fêmea. Na hora que os filhotes estiver maior, você tira o ninho e deixa eles no fundo com a fêmea. Coloca umas vasilhas maiores, rasas, cheias de ração, para os filhotes entrar dentro dela e ir aprendendo a se alimentar. Ok? Tem casal que o criador já conhece e pode deixar os filhotes tanto com o macho quanto com a fêmea junto, que eles não batem e convivem ali naturalmente. Aí vai da acuidade visual de cada criador e de conhecer as suas aves. Conhecer cada casal é muito importante no desenvolvimento do plantel. Você não tem como tratar a gaiola 1 igual trata a gaiola 2. Às vezes na gaiola 1 você tem que tirar a fêmea. Na gaiola 2 você tem que tirar um macho. Na gaiola 3 pode ficar os dois. Então você tem que conhecer os seus casais. Conhecendo os seus casais vai ficar mais fácil a evolução do plantel. Ok? Vamos lá. Quando tirar os filhotes? Observe se o filhote já se alimenta e se ele sobe no puleiro. Se ele fizer isso, já está mais de meio caminho andado. Você já pode separar ele dos pais. Mas cuidado. Tem filhote que fica em vasilha de comida, beliscando comida, abrindo semente, mas ele não come. Parece que come, mas não come. Quando chega no final do dia que você pega ele na mão, ele está com o papo cheio e você viu ele comendo. Você fala, ele está alimentando. Ele não está alimentando. Ele está abrindo semente, tentando comer, não come, vai para o puleiro, você fala, ele já está voando, e ele está com o papo cheio, ele está alimentando. Não está, é o pai que está tratando. Aí você pega e solta ele na gaiola dos filhotes. Passa 2, 3 dias, você olha para ele está magro, ele não está comendo. O que você tem que fazer? Começar a tratar dele com mingau, fazer uma papa. E começar a tratar, até ele aprender a se alimentar, a cuidar de si sozinho. Porque se você não fizer isso, ele vai morrer. Então, tem que ter cuidado, mesmo depois de separar o filhote dos pais, que ele já esteja voando e comendo, tem que olhar ele na voadeira de filhote, porque você pode separar ele e ele não está alimentando corretamente. Aí você tem que tratar dele com papa, até ele aprender a se alimentar. E ele aprende. Só não vai aprender se ele tiver algum tipo de problema. Mas, na grande maioria dos casos, ele vai aprender a cuidar de si sozinho. Um outro ponto que eu queria falar aqui, alguns criadores usam, eu nunca usei, é o Baby Box. O que é o Baby Box? É uma caixinha que pode ter várias formas, pode ser feita de vários materiais e colocar dentro da gaiola para quando o filhote cair do ninho, ele entrar ali para baixo e evitar uma agressão do pai. Olha, se o pai quiser agredir um filhote, ele agride dentro do ninho, agride dentro da Baby Box. Evita um pouco, tá? Serve de esconderijo para o filhote. Mas se tiver de atacar, vai atacar, ok? Outros criadores já usam a divisória. A gaiola apresenta uma divisória, joga os filhotes para um lado, põe a divisória ou joga o agressor para um lado e trata pela grade. É uma saída também. Eu já fiz isso há muitos anos atrás, não faço mais. O que eu uso aqui é retirar o macho ou retirar a fêmea. Acontece de um macho ou uma fêmea, mesmo retirando um ou retirando o outro, agredir um filhote? Acontece. Às vezes, quando os filhotes já estão maiores, às vezes pode formar casal ou ter uma agressão ali, pode acontecer sim. Mas reduz demais os casos, entendeu? Então eu estou falando aqui algo básico que o criador pode fazer para minimizar os problemas, porque deixar na gaiola o macho e a fêmea junto com a prole pode acontecer vários problemas futuros aí. Bom, eu não vou alongar mais porque o vídeo já está bastante longo. Espero neste vídeo ter tirado mais algumas dúvidas que eu tenho recebido durante vários anos. Eu agora resolvi fazer alguns vídeos aos criadores iniciantes aí que tem muita dúvida e todo dia eu estou no WhatsApp, eu estou no Facebook tirando dúvidas dos criadores. Espero que eu tenha conseguido atingir meu objetivo aqui e sanado algumas dúvidas aos iniciantes. Esse vídeo aqui não é para criador experiente, de criador que já cria há muitos anos, porque quem já cria há muitos anos sabe tudo que eu estou falando aqui, tá? Esse vídeo aqui é para somar no hobby e aquele criador que ainda não tem muita segurança e não tem muita noção de como proceder, realizar um manejo dentro do seu criatório da melhor forma possível e com um pouco mais de facilidade.
ok? Espero ter ajudado, fique com Deus.